Os deputados estaduais realizam no domingo a eleição que vai escolher o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado. O atual presidente, deputado Temístocles Filho, do PMDB, concorre à reeleição e terá como adversário o deputado Fábio Novo, do PT, que é o candidato do governador Wellington Dias. O Sistema Dia de Comunicação entrevista os dois candidatos para conhecer as propostas que eles possuem para o Legislativo Estadual. Seja bem-vindo, deputado Fábio Novo, aqui à TV O Dia. Eu começo perguntando para o senhor sobre o relacionamento da Assembleia Legislativa com o governo de Wellington Dias. O senhor é o deputado da base, se for eleito, vai ser um deputado que tem um bom relacionamento com o governo do Estado. Como é fazer com que a Assembleia Legislativa, nesses próximos 2 anos, não seja apenas uma casa de apoio ao governador? Bom, a Assembleia Legislativa é um poder constituído e, como tal, ele deve manter independência, ter a sua independência. Mas não deve deixar de ser harmônico com os demais poderes constituídos. No caso, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e harmônico também com o pensamento da sociedade. Até porque a Assembleia Legislativa é a casa do povo, que elege a cada 4 anos seus 30 representantes. A minha postura sempre foi muito de independência. Quem conhece a minha história sabe disso. Eu não sou o candidato do governador Wellington, nem o candidato da base. Eu sou o candidato da Assembleia Legislativa. E tanto é verdade que a minha candidatura nasceu no seio da oposição. Hoje, uma das principais lideranças do estado do Piauí, o prefeito Firmino Filho, que é do PSDB, principal partido adversário do PT, apoia a nossa candidatura. E esse é um questionamento que deve ser feito. Por que o Firmino apoia o deputado Fábio Novo? Por que ele manifesta preferência, o prefeito da maior cidade do estado do Piauí? Porque a casa precisa de renovação. Nós temos o atual presidente, que reconheço que avançou, fez um bom trabalho, mas também já são 5 mandatos seguidos de presidente. É hora também de trabalharmos uma possibilidade de alternância do poder naquela casa. O senhor falou sobre o apoio do prefeito Firmino Filho, mas dentro do PSDB o senhor terá como vice o deputado Marden Menezes, que foi contra o apoio do partido à sua candidatura, né? Então, como vai ser esse relacionamento? O melhor possível. Sendo presidente da casa, o deputado Marden será o vice-presidente. Será como foi no PT. No PT, nós temos uma regra de que quem perde a eleição compõe a direção partidária. No parlamento também é assim. Os partidos têm o direito de ter representação na mesa diretora. E é justamente esse modelo que eu estou colocando como um dos principais lemas da minha campanha, da minha plataforma, aonde nós tenhamos com que os partidos com representação na casa também ajudem na gestão da casa. Não fique tudo centralizado apenas na mão do presidente. Eu tive a oportunidade de dirigir o Partido dos Trabalhadores por 2 mandatos. E com as correntes que disputaram a eleição comigo, fiz uma gestão participativa no PT. E isso fez com que o partido crescesse. Nós saímos de 4 para 22 prefeituras, triplicássemos o número de vereadores, de vice-prefeitos, enfim. Foi uma situação que fez com que o partido fosse oxigenado. É essa mesma lógica que nós queremos levar para o parlamento. A Assembleia já passou por algumas polêmicas e foi palco de investigação e também de fiscalização com relação às contas. Como o senhor pretende dar transparência às contas daquela casa? Chamando a responsabilidade. Nesse aspecto, é importante que nós tenhamos toda essa situação feita como manda a legislação. E isso nós vamos seguir. Nós não precisamos ter medo de pedir o auxílio do Tribunal de Contas, que é o órgão que, inclusive, está não só para julgar as contas, mas para ajudar, auxiliar, inclusive, porque é esse órgão quem vai fazer
o julgamento das contas. Quando eu peço auxílio, eu estou dizendo que não quero errar. Então, pelo menos tenho a intenção de não errar. Então, a ideia é chamar também o Tribunal de Contas do Estado para que ele nos auxilie. Eu acho que nós já avançamos muito na Assembleia, mas ainda há muito que avançar, porque nós somos também um poder fiscalizador. E um poder fiscalizador, ele não pode ser vitrine. Então, nós vamos trabalhar para que nós tenhamos isso feito com o máximo rigor possível, seguindo o que manda a lei, sem tirar direitos de absolutamente ninguém, nem de deputados e nem de servidores, fazendo apenas uma prestação de contas saudável para que lá o Poder Legislativo não tenha dissabores. O senhor, no artigo, o senhor falou sobre abrir a caixa preta da Assembleia Legislativa. Isso gerou uma certa repercussão, até uma repercussão negativa dentro da casa. O senhor acredita realmente que está faltando maior transparência dentro da Assembleia? Primeiro, eu não falei em caixa preta. Eu respondi, inclusive, uma situação que foi mal colocada. Eu estava numa entrevista em uma rádio, onde um ouvinte ligou e perguntou se eu fosse eleito presidente da Assembleia, se eu abriria a caixa preta da Assembleia. A minha resposta é que a casa já tem avançado bastante. A casa hoje já tem um site, a casa já começa a disponibilizar os dados e nós temos que acelerar ainda mais essa transparência, porque a sociedade exige. Nós somos uma casa que é custeada com recursos públicos, pagos pelo contribuinte. Se são recursos pagos pelo contribuinte, ele tem direito de saber de que forma está sendo gasto esses recursos. Então, o meu desejo é que, sendo presidente da casa, nós façamos tudo com absoluta transparência e que a gente aperfeiçoe ainda mais os mecanismos de prestação de contas e que estejam acessíveis a qualquer cidadão. O senhor declarou algumas vezes que buscou o consenso com o deputado Temístocles Filho, mas não conseguindo chegar a um acordo. O que faltou para esse acordo e por que essa eleição, depois de mais de 20 anos de eleições de consenso, por que ela vai ser definida numa disputa? Bom, primeiro, na democracia, nós temos várias possibilidades. Nas casas legislativas, por exemplo, na Câmara Federal, quando foi a última vez que houve consenso? Nunca houve consenso. Sempre houve disputa. Na Assembleia Legislativa, a última disputa que ocorreu foi há 25 anos. Isso não pode ser cultural. Às vezes uma disputa ela é importante para oxigenar a casa. Então, há 25 anos não se via uma campanha tão movimentada como essa. Eu acho que, inclusive, ao final dessa disputa, nós já cumprimos o nosso papel. Porque nós abrimos uma disputa na casa saudável, respeitosa, aonde a sociedade se interessou por essa disputa, aonde ela quer saber mais sobre a vida do parlamento. É a casa do povo. Então, eu acredito que ao final dessa disputa, nós cumprimos o nosso papel, porque nós abrimos uma discussão na própria casa que eu acho que não tem mais volta. Qualquer que seja o resultado, a nossa plataforma, inclusive, fez com que o nosso opositor repensasse a sua prática no Poder Legislativo. Então, eu falei que precisa de centralizar a administração da casa, não pode ficar centralizada apenas na mão do presidente. E isso é uma situação que agrada a todos os parlamentares e que é mais transparente, que é mais democrático. Então, isso não tem mais volta na Assembleia Legislativa. Eu falei que a gente precisa transmitir e dar mais transparência às reuniões das comissões técnicas, que é onde se discute a essência dos projetos e proposições que são apresentadas lá. Eu acho que isso não tem mais volta também, isso vai acontecer. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel de, ao emprestar o nosso nome para uma disputa, a gente fazer com que a casa avance ainda mais na perspectiva de que ela possa se tornar efetivamente uma casa que está sintonizada com a população. Tinha coisas que eu escutava assim na casa. Não se pode dar entrevista para falar sobre a eleição da Assembleia, porque é uma eleição de um colegiado muito reduzido, só são 30, isso não interessa a população. Como que não interessa a população? Como é que a eleição de um poder constituído do Estado do Piauí, a casa que é do povo,
que elege 30 representantes não tem que ter repercussão. Claro que tem que ter repercussão. Então nós começamos a quebrar paradigmas que estavam postos nos últimos 20 e poucos anos, porque tínhamos apenas a história do consenso. Eu trabalhei pelo consenso. Eu procurei 5 vezes o deputado Temístocles. Não foi possível. Se não é possível, na democracia e no nosso regimento interno, a regra que está posta, cabe uma disputa. Vamos para a disputa, que vença o melhor, que vença aquele que conseguiu conquistar os seus pares. E como aproximar a Assembleia Legislativa da população? Tomando algumas medidas. Por exemplo, sendo presidente, eu quero implantar um sistema de ouvidoria na casa. Isso é muito importante. Eu acho que a casa precisa ter também, a cada período, pesquisas de opinião pública para avaliar o seu desempenho e ir ao encontro do povo. Tem um momento que é muito rico na Assembleia, que é quando chega lá no mês de novembro a discussão do orçamento. Nós somos o poder responsável por aprovar todo e qualquer gasto que o Estado do Piauí vai fazer. Quando eu digo Estado do Piauí, eu não me refiro só ao Poder Executivo. É o Poder Executivo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e toda e qualquer obra que vai ser feita no Estado do Piauí precisa ser aprovada através de uma lei chamada a peça orçamentária. Nós temos discutido isso, e é cultural, apenas no âmbito das comissões técnicas e com os poderes que todos os anos disputam o seu pedaço do bolo. A minha ideia é que, além disso, a gente saia do parlamento e vá aos 11 territórios do Piauí e discuta também esse orçamento, que é do povo do Piauí, com quem interessa, a população que necessita de melhorias, de obras e serviços para melhorar a qualidade de vida. Então, a minha ideia, sendo presidente, é que, no momento da discussão do orçamento, nós façamos audiências públicas nos 11 territórios do Piauí para discutir a peça orçamentária. Deputado, para encerrar a entrevista, se o outro candidato for eleito, que conselho o senhor teria para ele? Que ele assuma a minha plataforma que eu apresentei. Porque eu acredito que a plataforma que apresentei de instalar uma ouvidoria, de ouvir mais a população, de dar mais transparência ao Poder Legislativo, e aí quando falo em transparência, falo em disponibilizar mais dados e de forma mais minuciosa da prestação de contas, como também da transmissão das reuniões das comissões técnicas e tantas outras coisas que eu coloquei na minha plataforma. Eu acho que é uma plataforma que ela é necessária nesse momento para o Poder Legislativo, que também precisa se adequar ainda mais. Já conseguimos nos adequar a muitas coisas, mas é preciso, por exemplo, avançar mais com o controle interno, com relação ao gasto de suas contas, despesas e receitas. Então, isso eu coloquei na nossa plataforma. Na nossa plataforma também está de observar uma situação que nos próximos 2 anos ela é inevitável. Metade dos funcionários efetivos irão se aposentar na Assembleia. Precisa pensar como vai fazer essa transição. Precisamos ter também, para o preenchimento de vários cargos, a cultura do concurso público, que isso precisa acontecer para qualificar, inclusive, mais os quadros e, com isso, nós tenhamos melhores técnicos disponíveis na casa. Isso sem detrimento às indicações dos cargos comissionados, que são prerrogativas de lei, de preenchimento de outras áreas. Então, são plataformas e ideias que eu coloquei que eu acho que são importantes para o fortalecimento do Poder Legislativo. Eu acho que nós suscitamos agora um debate importante. Como deve ser o voto dos deputados? Nessa discussão sobre a votação para a escolha do presidente, é urna eletrônica? É voto secreto com cédula também? É voto aberto, como é hoje na Câmara de Vereadores? É uma discussão que nós precisamos fazer com a sociedade. A sociedade interessa em saber como o seu deputado vota no parlamento, como deve ser a forma de voto do seu deputado. É aberto em todos os casos ou deve ser fechado em algumas situações para que ele vote consciente e que ele não sofra pressões do Poder Executivo? Em algumas situações eu defendo o voto secreto,
como na derrubada de vetos governamentais, para que o parlamentar não se sinta pressionado pelo governo para manter a decisão do veto. Então, tem essa situação também de como o parlamentar vai votar. Nós precisamos discutir. Muito obrigada, deputado, por ter participado da nossa entrevista e boa sorte no domingo. Eu é quem agradeço. Muito obrigado a todos vocês.